Harry Potter é muito importante pra mim. Na verdade, Harry Potter foi o começo de tudo. Não falo só que foi um dos motivos desse canal existir. O que eu quero dizer é que Harry Potter foi o precursor de tudo ao que eu vim a me tornar. Foi o primeiro passo da minha vida literária, o que germinou a minha intelectualização e o que me fez desenvolver a minha própria criatividade. Sabendo desse detalhe, não é loucura de se imaginar que a minha vida foi um tédio, como provavelmente a sua vida também é um tédio. Não acredito que eu seja o único a ser vítima do mesmo ônibus, do mesmo trajeto, dos mesmos 20 minutos naquele engarrafamento, 10 naquele outro, a mesma conversa na copa, a mesma história repetida que aquele colega conta, a mesma janta. Tudo é sempre o mesmo, não é? Eu não sei se já te contaram, mas você não precisa ter só uma vida. Para evitar o tédio, você só precisa achar uma forma de mudar sua realidade. E não tô falando de ganhar caminhões de dinheiro. Eu tô falando de um videogame maneiro que te transporta para o navio pirata do Henry Avery, de um livro impressionante que conta a história de guerras lendárias. Cara, eu tô falando até de projeção astral. Só tem cuidado pra fazer projeção astral em Fortaleza, tá? Tá um perigo da porra lá. De toda forma, no meu caso foram os livros que me salvaram do tédio. Especificamente os livros da saga Harry Potter. Eu ainda consigo sentir o que sentia naquela época. O tédio sendo esmagado quando eu li os livros daquele site pirata. O arrepio na espinha durante a volta do Lord Voldemort. A leveza de acompanhar o Trio de Ouro em suas aventuras. A esperança de que aqueles eventos acontecessem comigo e a tristeza de perder personagens que eu considerava como família. Eu ainda não superei a morte do Fred. A vida mudava quando eu pegava o expresso de Hogwarts. Era no mundo bruxo que o Trio de Ouro convivia com a magia que pra mim era inacessível. Era nesse mundo em que eles encontravam animais que não são encontrados no interior do Cerrado. E era lá que viviam aventuras que não eram normais para um garoto qualquer. Mas Harry Potter não foi só isso pra mim. É claro, a história me ajudou a escapar de onde eu não queria estar, mas ela também me ajudou a encontrar o caminho de coisas que eu nem podia imaginar que queria. Foi essa história que me fez ponderar sobre problemas mais complexos do que aqueles que afetavam Brasília, que ativou a minha criatividade para eu querer fazer o meu próprio mundo. Pra quem quiser saber mais sobre esse mundo, o link tá na descrição, viu? Valeu, voltando pro vídeo. Harry Potter me deu até mesmo ferramentas pra discutir o mundo em que eu vivia. E, vindo de onde eu vim, isso não é só algo novo, é algo raro. Imagina só, um moleque cabeçudo do interior de Brasília lendo mais de 4.000 páginas, ao invés de estar usando entorpecente, falando de mulher pelada ou de bandidagem. Mas como nem tudo são flores, isso aqui por exemplo é um tijolo, preciso dizer que tenho certeza que eu devia ter feito algo de diferente com a minha vida. Afinal de contas, eu aprendi na Federal. Pobre tem que pensar na sua fodelância até quando vai aprender a ler. Eu podia estar tão melhor se eu apenas pensasse nos meus arredores. Se você quer saber por que eu não deveria ter pensado apenas nos meus arredores, veja o meu vídeo sobre o Francis Fukuyama. Tá aí no card, valeu. Todo esse falatório para dizer que Harry Potter foi e é muito importante para mim. É uma memória que eu guardo com muito carinho e que, sinceramente, eu acho que eu nunca vou superar. Pelo menos eu espero que nunca supere. É claro que eu cresci e agora eu vejo coisas muito mais complexas. Mas é essa a história que eu vou quando eu preciso de um tempo do mundo real. E isso é mais importante do que todos os Bukakovs e Hannah Arendt que eu já li. Foi aí que me deu o clique. Por que não juntar a primeira coisa mais importante da minha vida com a atual coisa que é a coisa mais importante da minha vida? E com isso eu queria perguntar pra vocês. Por que histórias como Harry Potter sobrevivem? Por que Harry Potter ficou tão preso no imaginário das pessoas? Na verdade, por que qualquer história sobrevive ao tempo? Pode até ser que Raskolnikov seja um personagem complexo que desperta emoções complexas, mas ele é mais real que o seu vizinho. Raskolnikov é feito apenas de letras e folhas. O Robson, seu vizinho, é feito de carne. Qual foi a última vez que você se lembrou do que aconteceu com ele? Qual a diferença real da tragédia de um advogado russo e a tragédia de um Robson que nunca conseguiu realizar os seus sonhos? Eu te digo qual. A vida, na maior parte do tempo, parece sem propósito e desorganizada, além de ser cheia de tragédias. Os dias se misturam e são experienciados de formas estranhas. Vivemos meses inúteis em que nada acontece e dias absurdos que mudam tudo. A literatura não é assim, ela é justamente o contrário. A literatura não perde tempo com dias em que nada acontece. Quem nunca pensou que a vida seria muito mais divertida se fosse igual aos livros? Parece uma boa ideia, mas não. Pense em quando você era mais jovem. Imagina o você de 12 anos lidando com os problemas que você nem percebe que tem. Provavelmente o seu eu do passado iria colapsar com o peso das tarefas diárias. Quem dirá então com o peso das desgraças inesperadas? O que eu tô dizendo é que a vida ser chata é uma forma de proteção. A desgraça até chega de forma repentina, mas elas não são instantâneas, muitas vezes elas até avisam com antecedência. Pode parecer besta, mas é algo muito importante.
As desgraças nos livros nos animam. A tragédia na literatura nos levanta. Enquanto que na vida real, na vida real, as desgraças nos despedaçam. As tragédias nos derrubam. Mas algo acontece depois do choque inicial. A gente aceita o que ocorreu, uma resiliência toma de conta, uma força desconhecida nos domina e a gente supera. É claro que é uma bosta sentir na pele e sempre existe uma chance da vida nos destruir. Mas olha pra trás. Quantas vezes você não achou que estava tudo acabado e acabou que você saiu mais forte? Não tem muita escolha. No fim a gente sempre vence e a nossa pele sai mais grossa. Mas o nosso coração também fica mais pesado. Com a pele mais grossa e com o coração mais pesado, tendemos a perder a paciência. E é aí que, quando observamos uma tragédia que já superamos ou que não conhecemos, como a tragédia do Robson, pensamos: por que esse idiota do Rascunho... Quer dizer, por que esse idiota do Robson simplesmente não arranja outro emprego? Porque ele é tão aficionado com o sonho que ele já sabia que era quase impossível. A maioria das pessoas nem vê problema nisso. Mas para tentar fazer com que você entenda, nada melhor que usar Harry Potter. Vamos lá, Harry Potter tem recebido muito hate ultimamente. De um lado, tem pessoa que acha que Harry Potter não passa de uma história de Millennium com um monte de furo de roteiro. Do outro, tem pessoa que acha que a história é uma coisa de uma mente deturpada e preconceituosa. Pessoa essa que criou uma lore cheia de furo de roteiro. Eu já digo, eu não respeito nenhuma dessas pessoas. Embora eu respeite muito menos um desses lados. Mas, além do fato de eu não respeitar a origem das opiniões desses tipos de pessoas, eu também acredito que eles não entendem do que estão falando. Esse tipo de gente não entende o que faz uma história ser especial. E mais importante ainda, não consegue entender como que as histórias falsas se portam perante as histórias reais. O que é isso? Ah não, lá vem esse povo. Então Harry Potter não possui nenhum furo de roteiro. Então a história é perfeita. Então tá dizendo que J.K. Rowling tem o mesmo nível de Dostoiévski. Respondendo em ordem? Talvez. Talvez e... que se dane, é claro que ela tem. Dostoiévski nunca escreveria sobre uma Cho-Chang e vocês sabem disso. Mas não acredita em mim? Tá bom, vamos então analisar a história um pouco mais de perto. Vocês podem me ajudar a escolher um furo de roteiro? Que tal o Rony dormindo de conchinha, com tal Pedro Pettigrew e seus irmãos não terem notado? Lembrando que esses irmãos tinham um mapa com o nome de todas as pessoas que circulavam por Hogwarts. Isso é fácil demais. Quem sabe então você sabe quem que não obriga os seus comensais a fazerem um voto perpétuo com o intuito de evitar traições? Mais fácil ainda. Já sei! Lilian e Tiago Potter sendo os próprios fiéis do segredo, garantindo assim que a história nem mesmo começasse. Por que eu tô indo pros furos mais fáceis de rebater? Calma aí, deixa eu pensar. Será que esse aqui pode ir com esse? Ah não, acho que não, acho que era o outro que ia com aquele negócio. Ou talvez é aquele que vai com o outro. Ou era o outro que ia com aquele. Que saco, cadê, mano? Aqui, finalmente. Eu finalmente achei um furo de roteiro absurdo, aquele tipo indefensável que destrói a história, o pior de todos. Vamos falar do soro que obriga quem o toma a falar a verdade, mas que convenientemente nunca é usado pra nada importante. Vocês entenderam que isso não é um furo de roteiro, né? Não, que bom, só tô checando. O que eu estou prestes a dizer não é novidade alguma para quem lê fantasia, mas é sempre bom repetir. Não se põe magias poderosas demais na sua história. Você não deve ficar escrevendo sobre viagens no tempo, porque essa coisa é quase impossível de se explicar. Não só por ser complicado de pensar em um bom motivo de não se usar a viagem do tempo para resolver todos os conflitos que aparecem no livro, mas também por ser difícil de explicar como que funciona a bendita viagem. E a mesma coisa vale para um soro que te obriga a contar a verdade. Eu sei que é divertido pensar em viagem no tempo, que é divertido criar feitiços que podem explodir um país inteiro e o diabo a quatro. Mas algo tão divertido pode facilmente se transformar numa dor de cabeça e destruir todo o seu esforço. Ou pelo menos fazer com que não valha a pena, já que tanta gente que não sabe ler vai começar a encher o saco. Foi justamente isso que aconteceu com um suposto furo de roteiro em Harry Potter. O do soro Veritaserum. Pata, eu não sei o que é Veritaserum. Eu era analfabeto quando criança e tenho muito mau gosto para escolher filmes. Primeiramente, vergonha. Segundamente, eu explico o que o soro faz. Descobrimos a existência da poção no quarto filme, O Cálice de Fogo. Snape apresenta a poção da seguinte forma. Veritaserum, 3 gotas disso, e até mesmo o Lorde das Trevas derramaria os seus próprios segredos. O Veritaserum, como deu para entender, é uma poção da verdade.
Um detalhe ainda mais importante é que ela é incolor, insípida e inodora. O que significa que ninguém vai saber se a poção foi posta, por exemplo, em uma bebida, pois não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Mas isso é no filme, um exagero do exagero em comparação aos livros. Nos livros, o Snape apenas diz: Sabe o que é isso, Potter? É Veritaserum, uma poção da verdade tão potente que 3 gotas fariam você confessar os seus segredos mais íntimos para a turma inteira ouvir. A não ser que você tome cuidado com o que faz, vai acabar descobrindo que a minha mão pode escorregar sem querer bem em cima do seu suco de abóbora da noite. E então, Potter, então descobriremos se você esteve ou não na minha sala. Dá pra ver que o Snape tava meio puto que alguém tava roubando dele. Mas isso também apareceu nos filmes, então você sabe do que eu tô falando. Na cena, Snape dá a entender que aquela poção é infalível. Mas, mais uma vez, ele tava puto que alguém tava roubando ele, e tentava tirar uma confissão do Harry através da única ferramenta que ele tinha no momento, o medo. Mas você não é burro se entendeu errado, pois o filme literalmente te explicou errado. Na verdade, o filme fez com que você tenha entendido certo uma coisa que está errada. Ou será que fez você estar errado para achar que estava certo estando errado? Eu não sei, mas fica pensando nisso porque vai ser importante para mais tarde. Como eu ia dizendo, o Veritaserum não é uma poção da verdade que obriga você a falar a literal verdade. O Veritaserum é uma poção que te obriga a falar a verdade percebida. Afinal de contas, existe sim uma verdade, mas ela só pode ser exposta para alguém que realmente a conhece. Por exemplo, se a gente botar um pouco dessa poção na sua bebida do bailão e a gente perguntasse: "Ei, maninho, ela te ama?", é bem provável que você diga sim. Você ainda não percebe a verdade? É claro que ela vai te trair, mas como você pode saber disso, né? O Veritaserum poderia ser chamado mais acertadamente de Percepção Serum, mas esse nome não vende. Além do mais, ela não faria com que você sabe quem contasse os seus segredos. Ela faria com que um bruxo pouco estudado nas artes mágicas, como um Harry de 14 anos, contasse os seus segredos. A poção não é algo infalível. Um bruxo poderoso poderia utilizar de oclumência para se proteger dos efeitos. Ele pode estar sob o efeito de um voto perpétuo, que é um contrato poderoso que obriga o seu portador a guardar algum segredo, fazendo a poção ser inútil. Para piorar, a pessoa podia até ser inválida e realmente acreditar em algo que nunca aconteceu. O que eu estou dizendo é que existem muitos problemas para garantir a confiabilidade dessa poção como uma ferramenta confiável para, digamos, solucionar crimes. E essa é a principal questão. Quem diz que a poção poderia ter acabado com o plot do terceiro filme, e, de certa forma, até com o plot inteiro, já que Sirius foi preso injustamente, não entende realmente como o soro funciona. É verdade que o Sirius Black não foi inocentado antes da sua morte, mas o Veritaserum não iria mudar o seu destino. Um sistema de justiça falho, um tribunal que não sabia que Sirius Black era um animago, testemunhas que viram Sirius Black confrontando Pedro Pettigrew antes dele explodir e uma risada maníaca na cena do crime falando que eu os matei. Uma das piores eras do mundo mágico tinha finalmente acabado. Por que o tribunal ia se preocupar com o Veritaserum para um claro criminoso de guerra? Veritaserum esse que não é garantia de resposta verdadeira. Nos livros, o exemplo mais claro disso é quando Bartol Crouch Jr. é descoberto como Alastor Moody, o Olho Tonto. Dumbledore, Snape e Minerva invadem a sala dele, igualzinho na cena do filme. Dumbledore espanca o Bartol Jr., deixa ele desacordado no chão, pede para que Snape busque o seu Veritaserum mais poderoso e a poção é administrada para um grogue Bartol Crouch Jr. Como é de se esperar, não demorou muito para que a poção fizesse efeito, e logo o Comensal começou a revelar os seus segredos. Ele diz que foi ele que colocou o nome de Harry no cálice, que foi ele que garantiu que o garoto terminasse o torneio Tribruxo em primeiro lugar, que foi ele que enfeitiçou a taça para que Harry fosse parar no cemitério, que foi ele que obrigou Dumbledore a perguntar calmamente se foi Harry que botou o nome dele no cálice. Tá bom, essa última parte ele não confessou, mas até hoje eu me pergunto o que foi que deu de tão errado para se fazer uma adaptação tão mais ou menos. Enfim, Bartol basicamente confessou que ele é o principal responsável pelo retorno do Lorde das Trevas. E, o que é mais importante em toda essa história, Dumbledore acreditou nele. Mas por quê? Não existe um monte de problemas com a poção? É claro que existem, mas o contexto foi soberano para que Dumbledore tomasse as palavras do homem como verdadeiras. Bartol não tinha forças mentais para se proteger com oclumência, ele ainda estava grogue do espancamento. Além disso, os presentes não tinham motivo algum para acreditar que um voto perpétuo havia sido feito, já que a sua ex-elfa doméstica, a Wink, melhor amiga de Dobby, era testemunha que ele estava sob o controle do próprio pai desde a sua suposta prisão em Azkaban. Esse é um detalhe muito importante que não aparece no filme. Sirius Black não foi o primeiro a escapar de Azkaban. Tecnicamente, esse título pertence ao ex-comensal da morte, Bartol Crouch Jr.
Veja, a mãe de Bartô estava morrendo quando o filho foi acusado de ser um seguidor de Voldemort. E ela implorou para o seu marido, um oficial importante do Ministro da Magia, que ele salvasse o seu filho da cadeia. Bartô Crouch pai não aguentaria ver a sua mulher, que estava em seus últimos dias de vida, sofrendo um desgosto daqueles e não teve alternativa a não ser aceitar. Mas não de bom grado. Bartô pai fez aquilo somente como uma forma de honrar o último desejo moribundo da sua mulher, já que ele odiava o próprio filho. A mãe, então, bebe a poção polissuco, que permite que você se torne outra pessoa, e é presa no lugar do filho, que também bebeu uma poção polissuco para tomar o lugar da mãe. E é aí que ela morre em Azkaban, com o rosto do filho. É dessa forma que Bartô Crouch Jr. é dado não só como morto, mas também como um capítulo fechado e superado da história do mundo bruxo. Pobre Sra. Crouch, provavelmente morreu por nada, pois o destino do filho não mudou tanto assim. Ao invés de ele ficar preso com os dementadores, ficou preso na própria mente. Bartô Crouch Jr. ficou sob o efeito da Maldição Impérios durante todos os anos que antecederam os eventos do quarto livro. A Maldição Impérios, para quem não conhece, é aquela que obriga quem for vítima dela a seguir as ordens do bruxo, ou bruxa, que lançou o feitiço. É por isso que não tinha motivo nenhum para acreditar que um voto perpétuo tinha sido feito. Wink, a elfa doméstica, era a carcereira do Bartô durante todos esses anos. Ela ia saber se tivesse sido feito algo do gênero. Mas sempre tem aqueles que poderiam apontar para a loucura do Bartô Crouch Jr. Se alguém que fica tempo demais sob a influência da Maldição Impérios, é bem possível que ela fique louca mesmo. O que não é declarado explicitamente nos livros, mas é claramente o estado em que se encontra Bartô depois de anos sob a influência. Mas isso é outro detalhe, a versão dos fatos do ex-comensal não seria bem aceita de toda forma. Ele era louco antes mesmo de ter contato com a maldição. A última imagem que o mundo bruxo teve é de quando ele chorou igual um doido para o papai salvar ele. Muito diferente do filme, onde ele é estoico e combatível e até centrado. O moleque era perturbado desde o início e isso vai ser muito ruim pro Harry. Ninguém vai acreditar naquela confissão. A gente tá lidando com um homem que amava tanto ser um comensal da morte e toda a desgraça que isso acompanha, que ele se livrou da Maldição Impérios pelo simples som dos comensais da morte fazendo bagunça na Copa do Mundo de quadribol. Isso, pro Ministro da Magia, depunha contra a suposta confissão. Era óbvio que Voldemort não voltou. Tudo não passou de uma tragédia causada por uma mente perturbada. Uma mente muito criativa, mas ainda assim muito perturbada. Para o Ministro da Magia, o maluco Bartô Crouch Jr. simplesmente escutou alguns racistas mágicos fazendo arruaça e interpretou que o Lorde das Trevas estava conspirando o retorno. Maluco esse que, não satisfeito em ser o Voldemort Stop Guy, também escutou de você sabe quem que deveria churrascar o próprio progenitor. É por isso que o ministro duvidou das provas reunidas. Nas suas próprias palavras ele diz: Você sabe quem? Retornou? Absurdo. Ora, vamos! Com certeza Crouch deve ter acreditado que estava agindo sob as ordens de você sabe quem. Mas aceitar a palavra de um doido daqueles? Isaac, shut the hell up! Damn! E o corpo frio do Cedric, onde é que entra nessa equação? Só isso não é prova que algo deu errado? Você não tá entendendo. É claro que algo deu errado, mas não necessariamente tão errado assim a ponto do Voldemort ter voltado. Você ainda não tá satisfeito que não é furo de roteiro, não é? Tá bom, qual que é o problema? Nossa, é uma boa pergunta. Eu sei que vocês não escutaram, mas me perguntaram o seguinte: como pode a vontade de um único agente ser mais forte que toda a estrutura legal do Ministério da Magia? É uma excelente pergunta. É claro que o ministro é um agente poderoso, mas ele continua sendo uma pessoa só. Que porcaria de mundo é esse que não existem garantias que as investigações ocorram mesmo quando o ministro não quer? Que tipo de mundo deixa uma prova, que beleza, uma prova um pouco frágil, como o Bartô Crouch Jr. tomando Veritaserum, sem ser investigada? O nosso mundo. O nosso mundo faz esse tipo de coisa. O nosso mundo é desse jeito, ele é exatamente desse jeito. E se eu te dissesse que o nosso mundo inventou o Veritaserum? Que já existe um feitiço que consegue olhar dentro do nosso cérebro e perceber quando a gente está contando verdades ou fabricando mentiras. É só que o nosso mundo é chato, e ao invés de mágica a gente diz tecnologia. E ao invés de dar um nome maneiro em latim, a gente chama de máquina de ressonância magnética. O que é muito chato. Eu sei o que você está pensando. Pata, seu animal de teta, a máquina de ressonância magnética não nos obriga a falar a verdade. E não me entenda mal, você está certo. Mas ela faz uma coisa muito próxima disso. Ao invés de escutar a pessoa proferindo a verdade, a máquina nos permite ler o cérebro dela enquanto ela diz a suposta verdade. Mas como essa máquina faz isso?
Eu expliquei um segundo, mas antes, deixa eu fazer o meu disclaimer. Eu já assumo aqui agora. É claro que isso vai ser um resumo muito porco, e eu vou passar apenas pelo que é conveniente pro vídeo. É um assunto absurdamente complexo e é preciso mais do que 10 minutos para se explicar em detalhes como que uma máquina como essa funciona. Mas dito isso, eu realmente acho que é um ótimo resumo para se entender o grosso do funcionamento. E além do mais, esse assunto pode ser difícil, mas é surpreendentemente interessante. E eu espero que eu atisse a curiosidade de alguns. O Brasil precisa de mais químicos e físicos. Então eu peço para vocês que dêem uma olhada mais a fundo. Mas eu já tô voltando pro assunto. Eu sei que a internet não tem paciência com responsabilidade intelectual. Você sabia que toda vez que a gente vai agir, o nosso cérebro acende? Tá com raiva? Sua amígdala acende. Pensativo? Seu córtex pré-frontal acende. Quer mexer o braço? Córtex motor. E por aí vai. Mas como assim o nosso cérebro acende? E mais importante ainda, como isso poderia nos ajudar a dizer algo sobre o que acontece na mente de alguém? Em parte a resposta parece óbvia. É importante, pois o cérebro manda em tudo que acontece no nosso corpo. O que não está errado, mas... qual o cérebro que manda em tudo? É o córtex pré-frontal? É o lobo occipital? É o hipocampo que manda em tudo? Muitos cientistas do século XX lutaram arduamente para conseguir responder essa questão. E algumas teorias até foram feitas no passado, mas nada mais que isso. A gente passou anos sem entender como que o cérebro decidia fazer as coisas. Demorou um pouco, mas o nosso primeiro grande avanço veio, e como é o caso com quase todos os avanços científicos, foi trágico e antiético. Em 1953 viveu um homem chamado HM. Hoje se sabe que seu nome era Henry Mollison, mas na época seu nome foi censurado por fim de privacidade, e por anos foi conhecido apenas pelas siglas, HM. O que é importante de saber é que esse homem sofria com crises epiléticas violentas e que sua vida era um inferno na Terra. Foram muitas viagens ao médico, diversos exames e muitos outros medicamentos, mas nada conseguia amenizar a dor daquele homem. Mas o que você esperava? Era 1953. A única certeza era que o problema do homem estava localizado nos lobos temporais mediais. Foi então que um cientista teve a coragem e a audácia de propor uma grande ideia. Que tal se a gente arrancar todo o lobo temporal medial do Henry? Se você imagina que a resposta foi algo do tipo, tá maluco, a gente não sabe o que isso vai fazer com ele. A gente preza pelas boas práticas e pela segurança dos nossos pacientes. Eu invejo essa alma pura. Os caras realmente arrancaram parte do cérebro do humano e que se lasque. E apesar deles estarem contra todas as chances, o HM não morreu. E mais impressionante ainda, a epilepsia parou, com quase nenhum efeito colateral. Bem, houve um pequeníssimo efeito colateral. Henry Mollison se tornou incapaz de formar novas memórias. Ele ainda se lembrava de quando era criança, se lembrava de seus filhos e da sua esposa, então não era um problema realmente sério. Ele só era incapaz de lembrar que a enfermeira já tinha vindo no seu quarto, que ele já tinha conhecido seu enfermeiro, ou de se lembrar que levou a sua filha no altar anos depois. Nada demais. Muito ruim para o nosso querido HM, mas muito bom para a neurociência. Na época, se tinha uma noção vaga que as memórias eram criadas em toda a superfície do cérebro, e arrancar o hipocampo do Henry, que é a parte responsável pelas novas memórias, se alguém ainda não entendeu, ajudou os cientistas a perceberem que sim, o cérebro é especializado. O cérebro não é apenas um órgão que faz tudo ao mesmo tempo. Ele é um hipocampo que nos permite criar memórias novas. É um córtex pré-frontal que nos permite planejar. É um lobo occipital que nos permite ver. E é uma amígdala que nos permite sentir medo e raiva. Esse foi o primeiro passo, depois disso ficou tudo mais fácil. Já que eu sei que existem partes do cérebro que fazem coisas específicas, agora eu posso convidar um paciente para ser cobaia, colocar ele em alguma situação, vamos dizer de medo, e ver qual parte do cérebro responde. É por isso que se diz que a amígdala acende quando sentimos medo, pois é literalmente isso que acontece. Essa é a imagem que aparece ao usarmos a máquina de ressonância magnética. Massa, né? Bem, eu acho. Mas como isso funciona, Pada? Obrigado por perguntar. A MRI é baseada em um fenômeno chamado ressonância magnética nuclear. E o ponto de partida é o seguinte: o corpo humano é cheio de água. Isso a gente sabe. E o hidrogênio dessa água tem um próton com um spin. Isso a gente não sabe. Spin não é a palavra certa, pois dá a ideia de que o próton de hidrogênio está girando, e isso é fisicamente impossível. Para resumir, precisaria que o próton girador estivesse acima da velocidade da luz para funcionar do jeito que funciona. E nada pode ultrapassar a velocidade da luz. O que acontece de verdade é que esse spin do próton de hidrogênio funciona como um mini-ímã que reage a um campo magnético. Spin esse que possui a sua própria orientação magnética. Grava isso que isso é importante. Se não houver campo magnético, ou se existir um campo magnético muito fraco, não vai acontecer nada.
Só acontece algo quando existe um campo magnético forte o suficiente. É aí que esses prótons de hidrogênio são alinhados de acordo com esse novo campo, não mais de acordo com a sua tendência natural. E é isso que faz o MRI funcionar. Na verdade, a máquina de ressonância magnética é uma criadora de campos magnéticos, para simplificar o extremo. É então que a nossa máquina enorme criadora de campos magnéticos envia um pulso de rádio de frequência específica, chamada frequência de Larmor, para o próton de hidrogênio. Quando o pulso para, os prótons voltam ao seu estado de equilíbrio, e ao retornarem ao equilíbrio, os prótons produzem um sinal eletromagnético detectável, que é lido pela máquina. Já ouviu a piada que o homem só consegue pensar com uma cabeça de cada vez? Ela é estranhamente explicativa. Quando ficamos excitados, o nosso sangue vai, para uma área bem mais excitante que o hipotálamo. E o nosso cérebro funciona da mesma forma. Quando sentimos medo, a nossa amígdala é tomada pelo sangue. E o sangue tem uma propriedade muito importante para a máquina de ressonância, a hemoglobina. O importante é saber que a hemoglobina muda o campo eletromagnético que citamos acima, que ela distorce o campo magnético. O MRI olha e o cérebro está acendendo, a amígdala está acendendo. Esse é o mecanismo que nos permite dizer quando o cérebro de alguém mente ou quando diz a verdade. Facinho, né? Em 2015, foi publicado pela Behavioral and Brain Functions um estudo que busca decodificar o processo da mentira utilizando a máquina de ressonância magnética. Estudo esse que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma lida. Tá em inglês, mas você dá o jeito. Os pesquisadores descobriram que o córtex cingulado anterior era ativado quando os participantes respondiam questões de forma mentirosa. Isso é importante porque o córtex cingulado anterior tem sido implicado em modelos neurobiológicos como responsável pelo controle cognitivo, pela inibição de respostas concorrentes, o que apenas significa que é o CCA que ajuda a decidir qual resposta deve ser dada, mediação de conflitos e, mais importante ainda, recompensa e motivação. Recompensa e motivação particularmente em processos de tomada de decisão. Além do cingulado anterior, foi observado que o córtex frontal superior medial também exerce um papel na hora de mentir. O que quero demonstrar é que existe uma conexão entre o córtex cingulado anterior dorsal, o córtex frontal superior medial e o córtex occipital para executar a mentira. O que significa que sabemos para onde precisamos olhar para ver se o cérebro de alguém está mentindo. Olha só, o Veritacero do mundo contemporâneo. Se alguém está mentindo, a gente sabe. Se alguém está inventando, a gente sabe. E se alguém está falando a verdade, a gente sabe. Estatisticamente. Olha, o cérebro humano não é um jogo de sim ou não, e a interpretação é algo muito importante na hora de fazer estudos como esse que eu citei. É claro que é tal parte que acende quando a gente se esforça para criar uma mentira, mas essa parte acende de forma diferente para cada indivíduo. Por exemplo, um dos problemas encontrados nesse tipo de estudo é que alguns indivíduos se esforçam tanto para contar uma história verdadeira que acabam ativando o CCA da mesma forma que o mentiroso. Sabe aquele tipo de pessoa que quer colocar o máximo de detalhes possível, até na história de como foram comprar um café na mercearia da esquina? Então, eles não são apenas inconvenientes no dia a dia. Pelo visto, eles também são em estudos científicos. O ponto é o seguinte: se sabe onde que é preciso olhar, mas ainda assim é necessário uma enorme quantidade de julgamento para se entender o contexto. Mas isso é bom para o nosso tema, pois é exatamente o problema da Veritacero acontecendo na vida real. A máquina de ressonância magnética não é tão confiável assim, e é preciso muito trabalho para saber o que é mentira e o que é verdade. E mesmo assim não é garantia de acerto. No caso da magia, o trabalho também é muito grande, só que ele é posto na tentativa de decifrar o que é verdade e o que é crença. Algo menos garantido ainda. Mas de toda forma, nem tudo é sobre resultado. Por que não usamos essas tecnologias e magias para pelo menos nos ajudar a encontrar nossos criminosos? Dessa forma, o Sirius Black é solto e o Lula preso. Não seria útil ver o que o cérebro do acusado pensa enquanto está sendo acusado? Na minha opinião, isso daria até um maior senso de justiça ao sistema legal. Pois o julgamento não fica só preso aos fatos, mas também no sentimento que o bandido sente quando se defende da acusação. Realmente uma pena que o direito não seja sobre justiça. Direitos não têm quaisquer conotações morais. Ele designa uma técnica específica de organização social. O problema do direito, na condição de problema científico, é um problema de técnica social, não um problema moral. Essas são as palavras de um dos juristas mais importantes da história do direito moderno. As palavras de Hans Kelsen. Essas palavras apontam para o que ele julga ser o principal problema da visão que as pessoas têm sobre o direito. O problema de equiparar direito e justiça. Mas o direito, ou seja, o código de leis que diz que quem vai para a cadeia e quem fica fora dela não precisa ser necessariamente justo,
Necessariamente? É essa a palavra que quer usar? Então não é necessário. Hans Kelsen aponta que existe sim uma exigência geral de que o direito seja justo, mas ele também aponta que quem faz essa exigência não percebe que está falando sobre duas coisas de naturezas diferentes. A justiça, como é entendida atualmente, é o que ocorre quando existe uma ordem estabelecida de modo que o resultado seja satisfatório para todos os lados. Por exemplo, um carro bateu em mim, o motorista pagou pelo estrago, justiça feita. Um indivíduo tentou me agredir e agora vai ser preso? Eu não podia estar mais feliz. Justiça. Hans defende que uma matéria pura de direito não podia dizer nada sobre justiça. E como que ela poderia? Como que o direito vai fazer feliz a pessoa que bateu e a pessoa que teve o carro destruído? O direito é simplesmente um manual, um livro cheio de normas que diz quem deve fazer o que quando tal coisa acontecer. Mas e se você discordar de Hans Kelsen? E se você quiser transformar o direito em justiça? Bem, aí você vai ter que achar uma forma de fazer com que todo mundo fique feliz. E existe alguns tipos de felicidade. O primeiro tipo é a felicidade pessoal. Imagina o seguinte cenário. Imagine que o motorista que bateu no seu carro estava correndo porque precisava chegar logo no hospital. O filho dele está com um corte muito feio na testa depois de cair do 8º andar. Ele até ligou para a SAMU, mas a atendente disse que não vai mandar ninguém porque ela já está de aviso prévio e que o cara deveria agradecer que ela atendeu. Para piorar, o garoto acabou de se curar de um câncer na medula óssea. E ele é tudo que sobrou pro cara depois que sua esposa morreu em um grave acidente de carro. Pra piorar ainda mais, fazia anos que o cara não dirigia. Ele criou um trauma depois de ver a mulher sendo ejetada pelo para-brisa, então você entende. Boa sorte pra equalizar essas duas vontades. O pai merece ser penalizado por um acidente como esse? E se ele não for? E se a gente tratar como, calma lá, dono do carro, eu sei que o seu Peugeot contraiu AIDS automotiva depois da batida. E eu sei também que você tá certo, mas é só uma posse material, o cara podia ter perdido o filho dele. Tá bom, esse aí foi um hipotético. Mas já dá o tom da dificuldade que é equalizar vontades até nas coisas mais mundanas, quem dirá então em questões legais mais complexas como contratos sociais, direitos, deveres. O mais importante que deve ser tirado desse exemplo é que são tantas especificidades que ocorrem em situações comuns que se torna impossível de um jurista criar um código legal que preveja e que consiga garantir a felicidade de todas as partes em todos os momentos. Mas essa é a felicidade individual. E outro tipo de justiça? E a felicidade coletiva? Pode até parecer mais fácil, mas tirando as coisas mais óbvias como comida, abrigo e água, o que significa de verdade a tal felicidade coletiva? Acho que fica mais fácil de perceber se eu perguntar assim: é mais importante que as pessoas certas sejam punidas ou que as pessoas erradas sejam inocentadas? O certo é retirar de quem tem para dar para quem não tem ou proteger a propriedade de todos igualmente, evitando assim a tirania? No fim, a felicidade coletiva se torna uma questão de preferências e ideologias. Um homem social vai se preocupar com a igualdade dos pares, e o seu tipo de direito preferido vai garantir que essa felicidade coletiva seja atingida. Da mesma forma, um homo econômicus vai se preocupar com a liberdade, e é isso que o seu tipo de direito vai chamar de progresso e justiça. Quando um aparato legal se preocupa com a liberdade, ele vai negligenciar a igualdade, e vice-versa. É por isso que se um jurista tentar alcançar a felicidade coletiva, ele vai ter que decidir entre dois caminhos. Ou ele abraça um direito tirânico, decidindo qual dos dois tipos de felicidade coletiva é mais importante, ou ele já desiste das suas tentativas. Como consequência disso tudo, ainda existe um terceiro tipo de felicidade. Aquele tipo de felicidade que busca um fim obviamente bom. Esse é apenas o caminho que aquele que não desistiu de buscar a felicidade coletiva toma. Imagine o seguinte cenário. Todos têm abrigo, pois o governo fez a reforma agrária. Todo mundo tem comida, já que a iniciativa privada barateou os alimentos através da competição. E uma parceria público-privada foi feita para que a água chegue nos 4 cantos do mundo. Vocês sabem que nem só de pão, água e casa vive um homem. Existem questões muito mais importantes que essa, como por exemplo, as questões de liberdade e igualdade. É nesse cenário que o homo econômicos e o homem social vão digladiar, buscando formas de transformar o seu direito em algo canônico. Imagina que exista um vencedor dessa disputa, digamos que seja o homem social. O homem social busca criar um mundo onde ninguém tem mais que ninguém. Um mundo de igualdade completa, que todos tenham as dignidades que ele acha importante, que ninguém sofra mais ou menos que ninguém, que o mundo finalmente seja justo desde o início. Fica óbvio que o homem social precisa levantar uma estrutura legal para ir atrás desses fins, sabe, em nome da igualdade. A ideia é que, tudo bem, eu sei que eu tô negando a felicidade coletiva daqueles que creem que a liberdade é a felicidade mais importante, mas no fim de tudo, a gente vai voltar para a liberdade. Pois finalmente todo mundo vai estar no mesmo lugar, garantindo assim que a liberdade real finalmente exista. Agora cala a boca e me dá o seu dinheiro. Esse é o problema do direito se tornar justiça.
ele rapidamente se transforma em vontades muito mais do que em conceitos, jogando os status científicos do direito no lixo. Não é um conceito dado que a igualdade é melhor que a liberdade. Segundo Hans Kelsen, é uma questão de gosto, de preferência. É um problema sério, mesmo que você não perceba. O ser humano é e sempre vai ser dois ao mesmo tempo. Ele é aquele homem que sente o coração pulsar quando vê algo que ama, que sente ele pesar quando vê um crime acontecendo, um ser que sente amor, medo, tristezas, complexos, traumas. Mas ao mesmo tempo, ele é um ser estoico e analítico, capaz de transformar até mesmo os sentimentos humanos mais fortes em códigos práticos e sem vida, seja ele um behaviorista ou um adepto da teoria dos sentimentos morais. E isso pode acabar embaralhando o bom senso das pessoas, pelo menos na avaliação de Hans Kelsen. O que acontece é que o homem, quando se torna um jurista que busca a justiça e não o direito, tenta explicar de forma racional não só todos os sentimentos que ele está sentindo, mas também os sentimentos que ele sente que são mais importantes. Aquele jurista sente o quão difícil é viver sem ser igual, e ele acha que encontrou a origem de todos os problemas. Aquele outro sente o quão difícil é viver sem ser livre. Qual a chance dele não achar que a falta de liberdade é o principal problema do mundo? Isso não combina com o nosso século, isso não combina com a ciência. O que se espera de uma boa teoria científica é sua explicação técnica. Você cria postulados, você cria axiomas e às vezes até mesmo dogmas. Mas você cria algo que é baseado no racionalismo e não no sentimentalismo. Quando o jurista tenta transformar seus sentimentos em axiomas, o que ele está fazendo de verdade é alçar a posição de universal a algo que é relativo. Relativo porque, segundo Kelsen, os sentimentos não são questões da realidade prática, são eventos criados socialmente. E é aí que se cria o principal problema de tentar fazer com que a justiça e o direito se tornem a mesma coisa. De um lado, você destrói a própria justiça, já que a felicidade de alguns vai ser negada de toda forma, ao mesmo tempo que você perde o estado científico do direito. Mas, se a justiça é sobre a felicidade e o próprio direito é sobre relações humanas relativas, que em via de regra buscam a felicidade, por que toda essa preocupação do direito tem uma natureza científica? Agora você está entendendo. Hans Kelsen está errado. Não na conclusão, mas na base do argumento. O direito nem sempre foi uma matéria apartada das realidades subjetivas da humanidade. Na verdade, nenhuma matéria do passado era apartada da subjetividade humana. O direito antigo não era simplesmente um código de leis que estabelecia uma burocracia, mas que isso ele era uma pequena parte de todo o universo. No passado, o mundo não era simplesmente a soma de todas as coisas. Um pouco de átomos sem vida aqui e um pouco de pulsos eletromagnéticos sem inteligências para lá. Tudo tinha um plano, tudo tinha um objetivo, tudo tinha um telos. As pedras existiam por um motivo específico. Os leões tinham as garras que tinham porque o universal decidiu que seria assim. E os nossos sentimentos não eram apenas algo a ser controlado, mas sim um sinal do divino. Até mesmo um positivista como Hans Kelsen reconhece isso quando fala sobre a demanda geral da justiça. Pense a respeito. O que é essa demanda geral por justiça? Por que todos os homens, os da cultura chinesa e os da cultura americana, possuem uma palavra para a justiça? Porque todos sabemos de algo que não foi nos ensinado. Por que os bebês se revoltam com a injustiça? Você pode responder, ora pata, as crianças têm um cérebro igual ao meu, num estágio inferior de desenvolvimento, mas ainda assim é o mesmo cérebro, a mesma amígdala, o mesmo córtex pré-frontal, o mesmo tudo. E eu responderia que nenhuma resposta podia estar mais errada que essa. Não existem palavras dentro de um cérebro, apenas aparatos. Existe um local onde o sangue pinga que faz você sentir raiva e outro que faz você sentir medo. Existe um lobo que te deixa racional e outro que te deixa selvagem. Mas não existe nada além disso. O cérebro é uma máquina de si e então. Opa, algo muito assustador. Eu não quero mais que socorra, então vou mandar uma resposta para a amígdala. Quero que ela tome de conta e faça com que a gente suma correndo daqui. Opa, uma vida tranquila? Que tal se a gente sentar e o córtex pré-frontal trabalhasse um pouco em ideias para o futuro? Para pensar na justiça não basta simplesmente ter medo ou capacidade de analisar. É preciso ter um norte conceitual. É preciso entender que lá no fundo, algo ou alguém está me dizendo que existe sim o certo e errado. Não um exemplo de algo errado ou um exemplo de algo certo. Algo realmente definidor sobre o próprio conceito. Se quiser, uma forma do que é errado e do que é certo. E não pode ser a amígdala, pois ela simplesmente faz ter medo quando estimulada. Mas também não pode ser o estímulo, pois tudo que o mundo oferece são exemplos assustadores de gazelas sendo mortas por leões. Como pode ser que os meus sentidos, os do cérebro e os dos olhos, sejam os pais do conceito de justiça, se é impossível chamar um leão de injusto por ele comer o que foi feito para comer? Não podemos viver simplesmente confiando em tudo que escutamos e vemos, pois os nossos olhos conseguem observar apenas o que acontece no aqui e agora. É a nossa inteligência abstrata que permite que encontremos o que existe além dos nossos olhos. Você vê o que eu quero dizer? Entendeu? Porque você não vê o que eu digo, mas no fundo você vê.
com seu olho da abstração e não com seu olho do dia a dia. Se não é um mundo natural, então o que é? De onde vem a justiça? O que eu sempre digo é que a fome é a prova que a comida existe, e a nossa fome por justiça é a prova que algo justo existe. O difícil de entender é de onde vem essa justiça. O difícil é entender como que o mundo, cruel do jeito que ele é, imperfeito como ele é, produz o conceito de algo justo. Tentar explicar essa loucura foi a tarefa de muitos filósofos. Plotino chapou o coco falando sobre uma tal epístrofe. Tomás de Aquino foi muito do maluco quando criou a tal hierarquia dos seres. E o que fala de Duns Scotus com a sua univocidade? Independente da forma de explicar, sempre se considerou que o mundo era mais do que a ciência pode mostrar, ou seja, mais do que os olhos e os testes empíricos podem atestar. Quem nunca ouviu falar sobre o mito da caverna? Prisioneiros numa gruta, o sol iluminando a única entrada para a caverna e homens que não podem olhar para trás, já que estão acorrentados. Tem uma única visão, as sombras que aparecem na parede. Não há o que fazer, os homens estão presos para sempre. Tudo que resta para eles é ver sombras deixadas pelo movimento do lado de fora. Às vezes são as sombras reais de pessoas que cuidam dos seus afazeres. Às vezes são as mãos jocosas e enganadoras de seus captores, mas sempre são ilusões. No primeiro caso, passa uma mulher segurando um jarro na cabeça e um dos prisioneiros diz: lavam as pessoas com suas cabeças estranhamente alongadas e chatas. No segundo caso, surge o captor zombando do seu prisioneiro. Ele coloca 5 dedos acima da cabeça e o segundo prisioneiro diz: aí está a cabeça dos homens, com suas 5 protuberâncias. Não importa qual dos dois você acha menos pior. Um homem que se engana pelo movimento da vida, um homem que se engana por ser enganado. No fim, tudo é ilusão. É tudo sombra. Essa não é apenas uma historinha sobre pessoas que estão sendo enganadas com o que estão vendo. É uma historinha sobre como as pessoas sempre serão enganadas pelos que estão vendo. Uma história sem escapatória. Mas como nem tudo são tijolos, isso aqui, por exemplo, é uma flor, existe uma forma de mitigar essa questão. O mito é sobre a realidade do homem, sobre a realidade dos olhos, sobre tudo que é acessível ao homem nesse mundo, sombras. Mas também é sobre como tentar superar em parte essa condição. Preciso que você entenda que não é nesse mundo que a justiça, com J maiúsculo, surgirá. Nesse mundo existem apenas os exemplos de um evento justo. Essas são duas coisas completamente diferentes. A justiça é aquilo que define, é a própria forma do que significa ser justo. Não só um momento no tempo em que eu fui justo. A justiça com J maiúsculo é aquela coisa que todos os eventos da justiça têm em comum. Pensa aí, o que tem em comum no fato de eu prender quem me roubou e o fato de eu negar o assento do ônibus para uma quarentona que finge que já é preferencial? Algo em comum tem, só é muito difícil de dizer com todas as palavras. É aí que Platão surge com a dialética. A dialética é o ato de pensar até as últimas consequências. Você pega alguma hipótese, digamos o porquê que é justo eu manter o meu lugar e não ceder para uma mentirosa, você destrincha essa hipótese, até conseguir entender se essa é uma ideia ruim ou algo que você tem que manter. E como se destrincha uma ideia? Utilizando seu pensamento abstrato para procurar o que ela é como conceito, não apenas como evento. Você quer saber se a ação de um homem é justa? Dê um passo atrás, busca o que significa o conceito de justiça. Quer saber o que é justiça? Dê um passo atrás e busque o que faz um homem realmente feliz, e você continua até o fim. Mas como que a gente pode ter certeza que chegou no que realmente é justo? Platão diria que algumas ideias vêm até a gente. Platão chamava isso de recordação de ideias passadas, de vidas passadas, ou simplesmente anamnese. Às vezes a gente esquece, mas Platão já foi um homem antes de ser uma lenda. Você lê livros? Ele também sentiu aquela paixão inexplicável de ler um bom livro. Você ama música? Ele também amava. Você ama filmes? Iria sentir a mesma coisa que você. Foi esse sentimento que o fez perceber que algumas ideias já estavam dentro dele, que ele meio que lembrou delas quando foi estimulado da forma certa. O estímulo não criou a ideia, o estímulo destravou a ideia. É por isso que ele criou a anamnese. Ele primeiro sentiu que isso fazia sentido e depois explicou com seu cérebro por que fazia sentido. Mas isso não é só uma historinha? Não. Essa é a resposta para a mentira que o mundo moderno conta, para a mentira que Hans Kelsen acredita. O mundo moderno quer só uma parte da equação, que é o homem racional que cria postulados científicos enquanto ignora os seus sentimentos. O homem moderno acredita que os sentimentos são simples fatores relativos criados por eventos sociais. Sabe aqueles eventos que causam medo? Tudo que existe. O homem moderno acha que somos apenas o aparato do nosso corpo, ou seja, somos apenas uma amígdala que reage ao medo, nada mais. É por isso que a gente tem que usar a única coisa confiável, o nosso julgamento intelectual, para criarmos normas possíveis, e não buscar tal justiça que não passa de vontades ideológicas. Mas esse não é o homem. O homem primeiro sentiu, depois pensou. Isso é verdade desde o começo dos tempos, desde Platão.
Não dá pra se esperar que não vai causar nada pedir para que o homem ignore o que ele tem de mais antigo no seu corpo. Isso não significa que a gente tenha que abandonar o racional. Eu não seria maluco de pedir isso. Mas Hans Kelsen e sua trupe não tá pedindo algo tão maluco quanto? Ele não pede para que abandonemos o emocional em uma das matérias mais importantes da vida humana, o direito? O que ele pede é loucura. E é por isso que o direito nos parece justo. E é por isso que a vida parece sem sentido. Pois o mundo moderno pede para que você corra com apenas uma das pernas. Eu sei, foi muita coisa para um vídeo de Harry Potter. Mas vai ficar mais fácil, agora é hora de fechar tudo. O que eu quero dizer com o título do vídeo e com tudo que eu falei é que a realidade é caótica. A J.K. Rowling pode ignorar todo esse falatório para explicar o porquê que não se usa o Veritaserum o tempo todo. Se ela explicasse em mínimos detalhes, a história não teria efeito. A literatura pega 1, 2, 3 partes da realidade e destrincha ela. Harry Potter explica apenas a vida de uma pessoa, no caso 3, o Trio de Ouro, que é pega de surpresa pela incompetência dos mais velhos, com nenhuma figura de autoridade, ou quase nenhuma, tô te vendo, Dumbledore, sendo realmente capacitada. Harry Potter é uma história onde todos no poder são estúpidos, e é um dos motivos de antigamente ser chamado de uma história de esquerdista, por sinal. Espero que você já ache esse termo estúpido antes de eu concluir, por favor, né? É uma história que se sustenta em um único tema da realidade humana, explicar a vida de crianças que tomam para si uma tarefa de consertar o mundo, e vão lá e consertam, independente de serem permitidas ou não. Harry Potter conta uma história do mal que existe no preconceito. Então, algo dentro de nós preenche os vazios. Harry Potter não explica o porquê você deve lutar, mesmo quando não é permitido. Não de verdade. O que ele faz é pintar um evento, uma história, onde a vida ocorre e algo preenche as lacunas, nos levando automaticamente para tá aí algo justo, lutar pelo certo independente das instituições. A boa literatura nos carrega até um local oportuno para a recordação das verdades que estão lá no fundo do nosso coração. Na vida real, a gente fica preso na tradução. Vivemos hoje os eventos que explicam como a máquina de ressonância magnética funciona. Mas não até o fim. A vida nos dá mais uma rasteira e ela nos joga em outro lugar. Agora estamos aprendendo na pele o porquê o direito não tem nada a ver com justiça e o porquê de termos de ignorar que Sirius Black tem direito a um julgamento justo. É claro que os melhores livros são aqueles que tocam temas mais profundos da humanidade, que conseguem explicar o máximo de temas com o mínimo de esforço. Mas isso não significa que Harry Potter seja descartável, da mesma forma que não significa que temos que ler apenas os clássicos. A vida é dinâmica e Platão não pode nos dar boas respostas sobre a inteligência artificial, e Harry Potter não pode nos explicar de onde vem a demanda por justiça que reside no nosso coração. Essa é a real importância da literatura. A vida real é cheia de furos de roteiro porque não nos é permitido ler o livro todo. É por isso que caímos em falseamentos como uma história de esquerda ou uma história de direita. Estamos tão sedentos pela verdade e a ideologia pode simplificar o mundo a ponto de um tipo de verdade ser entregue a gente, uma versão deformada, mas ainda assim uma parte dela. Algumas histórias mentem pra gente, dizendo que tudo que importa é questionar a autoridade. Outras mentem dizendo que tudo que importa é aceitar a autoridade. Cada uma pode estar certa em certo momento, mas existe algo anterior que faz com que elas estejam certas. E é isso que a gente tem que buscar. E é isso que a gente tem que ter em mente quando abrimos um bom livro. Em um livro vai estar a parte da realidade que buscamos, e no outro, outra parte. E a cada livro que lemos, a verdade se mostra cada vez mais brilhante, e você se torna imune a qualquer imbecilidade de lados. Imune às mentiras das sombras. Hoje em dia não somos mais imunes à imbecilidade, somos presas fáceis. Algo de muito errado aconteceu. Antes, nossas histórias não eram simplesmente refúgios do mundo real. Antes, o nosso Aquiles viveu de verdade e era alguém dessa terra. Hoje, o nosso herói é obviamente falso. Nunca existiu nenhum Harry Potter ou Albus Dumbledore. E é por isso que temos que ir até eles, e não encontrá-los aqui. E eu acho que é por isso que o fandom de Harry Potter ainda não superou, e diz que quer receber a carta mesmo tendo 30 anos. Pois todo aquele mundo faz sentido, diferente do nosso. É um grito de socorro do nosso coração faminto, desesperado por uma vida cheia de magia. Não a magia do Veritaserum ou do Wingardium Leviosa. Uma magia de pais que te amam. Uma magia do mundo sendo corrigido pelos jovens, de velhos sábios e de um futuro melhor e maior. Algo que não tem aqui. É por isso que histórias como Harry Potter se tornaram o que se tornaram, pois elas substituíram o mito. Só que agora é um mito inacessível, que nunca vai acontecer. Nenhum homem pode fazer um patrono, mas no passado se acreditava que qualquer homem poderia liderar os mirmidões. No fim, essa é a conclusão que eu quero ter sobre as mentiras de caras como Hans Kelsen. A vida é mentirosa, não acredita nela. A vida mente que você não pode executar um patrono. Se lembra do primeiro dia que você conheceu sua namorada, se lembra do seu primeiro emprego, se lembra de quando você passou na faculdade.
Você lembra do dia que você comprou seu primeiro carro? Você realmente acha que não estava afastando dementadores naquele momento? O cinismo do mundo real não nos impede apenas de criar boas histórias e analogias. Ele também nos impede de ter contato com o que faz da gente humano. O cinismo não nos deixa aproveitar uma boa fantasia. Ele não deixa a gente pensar novos caminhos. E ele deixa a gente preso na coisa mais tenebrosa que existe, a indiferença. Ele nos deixa preso no "o mundo sempre foi assim". Nunca tivemos um grande herói. Tudo não passou de brigas por poder e ego. Não temos nenhuma escapatória, a não ser livros que têm a única função de nos levar para longe de onde estamos. Se você pensar assim, talvez você realmente nunca consiga espantar os dementadores que nos esperam em nosso futuro. Se você pensar assim, talvez deixe de ser verdadeiramente humano.